No Rio de Janeiro, 11 horas 25 minutos. Está entrando no ar. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de qualidade. Apresentação: Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é terça-feira, 12 de fevereiro de 2019. Neste mesmo dia, em 1941, há 78 anos, nascia o instrumentista, cantor e compositor brasileiro Dominguinhos. E neste mesmo dia, em 1998, há 21 anos, era sancionada no Brasil a Lei contra Crimes Ambientais. E estes são os destaques desta terça-feira. Manchetes. Prefeitura do Rio considera decretar ponto facultativo nesta quarta-feira devido à previsão de chuvas fortes. Governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, encaminha para a LERJ um projeto que congela o piso estadual por 2 anos. Médicos vão fazer o exame revalida no próximo dia 10 de março. Governo federal quer regulamentar lobby por meio de transparência de dados. Congressistas fecham um acordo provisório para evitar nova paralisação nos Estados Unidos. Venezuela reforça a presença militar na fronteira após chegada de ajuda humanitária. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. A Prefeitura do Rio confirmou que o reajuste dos 150 mil servidores municipais, incluindo inativos e pensionistas, será de 8,17% a partir de fevereiro, com depósito em conta em março. O percentual se refere ao acumulado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, medido pelo IBGE desde setembro de 2016, o último aumento concedido ao funcionalismo municipal ainda no comando de Eduardo Paes. A correção vai levar em conta a defasagem salarial acumulada da última reposição até janeiro de 2019 e o reajuste está publicado no Diário Oficial do município. Começou nesta segunda-feira a implantação do programa Ambulante Legal em Madureira, na Zona Norte. E o objetivo é ampliar em 70% o número de camelôs regularizados da região. Esse é o 4º bairro a receber a força-tarefa, iniciada há 3 meses em Mangu e depois levada a Campo Grande e Santa Cruz, na Zona Oeste. Além de promover o ordenamento das ruas, a ação tem o objetivo de organizar o espaço público e assegurar que as mercadorias oferecidas à população tenham procedência legal. A lei seca pretende fechar ainda mais o cerco contra os motoristas que dirigem após beber. As blitzes devem passar a ser feitas na parte da manhã e tarde durante o ano todo. Até agora, as operações diurnas aconteciam apenas no verão. Outra mudança em estudo pela Secretaria Estadual de Governo vai ser incluir essa fiscalização no programa Sociedade Segura, que vai substituir o Segurança Presente. No entanto, o projeto ainda precisa passar pelo aval do governador do Rio, Wilson Witzel. O primeiro passo vai ser a troca do nome da Operação Lei Seca para a Operação Lei Seca 24 horas. E após o temporal da última quarta-feira, a Prefeitura criou um gabinete de crise que se reuniu nesta segunda-feira no Centro de Operações Rio. Foi idealizada uma série de medidas em que o objetivo é evitar o caos na cidade. Está prevista para essa terça-feira à noite a chegada de uma frente fria com probabilidade de chuvas fortes de quarta-feira até sábado. Uma força-tarefa começou a colocar lonas na encosta mais crítica do Morro do Vidigal para tentar impedir que infiltrações de um grande volume de água no solo aumentem os riscos de deslizamentos de terra. Além disso, é avaliada a possibilidade de decretação de ponto facultativo, incluindo uma suspensão das aulas na rede municipal. Já está no sistema da Assembleia Legislativa do Rio um projeto para manter o piso salarial do Estado do Rio no mesmo valor até 2020. De acordo com justificativa do governo do estado, o período sem qualquer tipo de reajuste seria porque o piso desempenha maior papel predominante na baixa geração de empregos. Ainda segundo a justificativa que acompanha o projeto de lei, sindicatos dos trabalhadores queriam um aumento de 6,95%, enquanto os patronais propunham 1,22%. A medida tem influência nos salários de mais de 2 milhões de trabalhadores formais em todo o estado. No Rio de Janeiro, 11 horas 30 minutos. Cultura e lazer. Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade?
A Lona Cultural Municipal Carlos Zéfiro, em Anchieta, oferece treinamento de jiu-jitsu para crianças de mais de 7 anos, às terças e quintas-feiras. As aulas acontecem às 5h30 da tarde e são gratuitas. Para outras informações e inscrições, a Secretaria da Lona atende pais e responsáveis dos interessados de terça a domingo, das 10 da manhã às 7 da noite, na Estrada Marechal Alencastro, em frente à estação ferroviária na zona norte do Rio. No ano em que completa 85 carnavais, João Donato sobe ao palco do Teatro Rival Petrobras para celebrar 70 anos de carreira com o Cordão do Boitatá, um dos mais tradicionais blocos do Rio de Janeiro. Todos os ritmos, especialmente os brasileiros, vão estar presentes no repertório do show no Rival. Canções como Bananeira, Aham, Nasci para Bailar estão com presença marcada no show. O ingresso custa R$ 70 e a apresentação acontece às 7h30 da noite neste sábado. O Teatro Rival fica no endereço Rua Álvaro Alvim, número 33, no centro do Rio. O Centro Cultural Banco do Brasil está com a mostra cinematográfica Os Melhores Filmes de 2018 em cartaz. O local exibe uma seleção de longas lançados comercialmente em 2018, considerados os melhores do ano pela Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro. A programação inclui homenagens, debates com participações de membros das associações de críticos e cerimônia de premiação. Dentre os filmes eleitos estão Trama Fantasma, A Forma d'Água, Nasce uma Estrela e outros. O ingresso tem o custo de R$ 10. O evento acontece até o dia 3 de março. O CCBB fica na Rua 1º de Março, número 66, também no centro do Rio. Com inscrições gratuitas, o Centro Cultural Municipal Professora Dila Silvia de Sá oferece aulas de ginásticas de 9 às 10 da manhã e de forró às 5 às 6h30 da tarde. As lições acontecem toda segunda-feira. Outros cursos são programados de terça a sábado em horários pela manhã e à tarde. Um deles é o projeto Leros, Leros e Boleros, que diverte a terceira idade com dançarinos de salão e seresteiros animados à tarde em Jacarepaguá hoje, com entrada gratuita. O Centro Cultural Municipal Professora Dila Silvia de Sá fica na Rua Barão, número 1180, em Jacarepaguá, zona oeste da cidade. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do tempo. Rio e Niterói tem céu parcialmente nublado, a umidade relativa no ar é de 94%. Para amanhã a previsão é de céu nublado e agora na Ilha do Governador, 34 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. A Agência Nacional de Aviação Civil afirmou que o helicóptero que caiu na rodovia Anhanguera no início da tarde desta segunda-feira, em que o jornalista Ricardo Boechat e o piloto Ronaldo Quatrucci morreram, não podia fazer táxi aéreo, mas sim prestar serviços de reportagem aérea. Ainda segundo a ANAC, a empresa foi multada em 2011 por atividade irregular. A agência abriu procedimento administrativo para apurar o tipo de transporte que estava sendo feito. Investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Aeronáutica também abriram investigação sobre a queda. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, defendeu mais prazo para o Legislativo definir as regras para a União compensar os estados por perdas de arrecadação com a Lei Candir. Aprovada em 1996, a Lei Candir reduziu a arrecadação dos estados ao prever casos de isenção do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços sobre alguns produtos destinados à exportação. E para compensar as perdas, a lei obriga a União a ressarcir os estados, mas isso não tem acontecido. O prazo para a definição das regras acabou em agosto do ano passado, sem que a matéria tivesse sido pautada pela Câmara. E com isso, a decisão passou para o Tribunal de Contas da União, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal. Os brasileiros do segmento de renda mais alta somaram 121 mil em 2018 e fecharam o ano com um patrimônio total de 966 bilhões de reais.
Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais. O número de contas neste segmento representa um aumento de 2,5% em relação a 2017. A medição exclui os investimentos em previdência. Segundo a Ambima, a recomendação é de que o chamado Private Bank inclua clientes com mais de 3 milhões, mas esse valor pode variar de acordo com a política de cada instituição financeira. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais anunciou que 46 participantes do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituições de educação superior estrangeira de 2017 vão ter de refazer a prova no próximo dia 10 de março em Brasília. Segundo o INEP, a prova será reaplicada porque foi constatada uma irregularidade de natureza ainda não esclarecida, que inviabilizou a gravação da avaliação das estações 1 e 6 em uma sala do teste no Hospital Universitário de Brasília. Os médicos que farão o Revalida novamente representam 4% dos 947 que prestaram o exame em novembro do ano passado. Conforme o Instituto, os custos de toda a reaplicação, incluindo deslocamento, hospedagem e alimentação dos 46 participantes, serão integralmente cobertos pelo SEBRASP, sem ônus para o Instituto. O ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário, disse que está entre as prioridades da pasta a regulamentação do lobby por intermédio da transparência de dados. Lobby é o nome que se dá às ações organizadas por grupos específicos para influenciar propostas e medidas de interesse, principalmente na esfera pública. A CGU prepara um pacote inédito de medidas de combate à corrupção, defesa do patrimônio público e a transparência na gestão. As ações estão previstas nos planos dos 100 primeiros dias de governo e foram detalhadas pelo ministro Wagner Rosário. A condução do pacote ficará sob a responsabilidade de um comitê interministerial de combate à corrupção, formado pelos titulares da Controladoria, dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Economia e do Banco Central. No Rio de Janeiro, 11h37. Ciência e tecnologia. Olá, Bruna Moura, bom dia. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Olá, bom dia, Vânia. O mercado chinês de produtos de smartphones está evoluindo e tem chamado a atenção de muitas pessoas. Diversas fabricantes da China estão alcançando inclusive patentes, como a Apple e a Samsung. A Huawei obteve um aumento de 30% nas vendas só em 2018. Para o analista da IDC, provedora de inteligência de mercado, Renato Meirelles, as marcas chinesas crescem se beneficiando da experiência de fabricação e do custo baixo. Um exemplo desse aproximamento entre as companhias é a comparação dos modelos Huawei Mate 20 e o iPhone XR, que possuem configurações similares. Já uma equipe de pesquisadores está desenvolvendo uma espécie de tecido capaz de se readaptar à temperatura, tanto para o frio quanto para o quente. O fio do tecido é capaz de expandir e retrair de acordo com o calor e a umidade, o que acaba mudando o espaço entre as fibras. Assim, o material que estiver em condições quentes e úmidas, as fibras vão deixar o calor passar. Em situações de clima frio e seco, o tecido não vai deixar o calor do corpo escapar. Já o cartão de crédito digital é a nova forma de consumo entre as pessoas. A ausência de tarifas é um dos principais motivos de aderência por parte dos consumidores. As empresas que oferecem essa modalidade de pagamento são a Nubank, Credit Card Zero, a Agibank, entre outras. A praticidade de solicitar um serviço também é uma característica do modelo. Aos interessados pela função débito, é possível encontrar a modalidade em algumas marcas de cartões. Já a operadora brasileira de telefonia, a TIM, está distribuindo convites para novos clientes que desejam ter o plano TIM Beta. A distribuição vai até o próximo dia 28, com possibilidade de prorrogação. A ação chama-se Quero Ser Beta e é válida apenas para clientes de planos pré-pagos que não possuem o TIM Beta ativado. Para fazer parte do plano, basta fazer um cadastro no site timbeta.com.br e obter um perfil no Facebook para fazer a associação. Se o participante não tiver um chip TIM em funcionamento, deverá adquirir um novo e ativá-lo com o CPF. E essas foram as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Até amanhã com muito mais. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia.
As cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715% e o dólar no câmbio comercial cotado a R$ 13,7434 para compra, R$ 13,7446 para venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,2204 para compra e R$ 4,2235 para venda. Valor do salário mínimo, R$ 998 e a inflação de dezembro medida pelo IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, foi de menos 1,08%. E a Bovespa opera em alta de 0,02%. Grande Jornal Rio Notícias. Internacionais. Ao todo, 42 empresas que tinham sua sede no Reino Unido se mudaram para a Holanda em 2018 por causa das incertezas relacionadas com o Brexit. É o que mostra os números divulgados pelas autoridades holandesas. Juntas, essas empresas representam 1.923 postos de trabalho e pelo menos 291 milhões de euros em investimentos para a Holanda. A Agência Europeia de Medicamentos também deixa Londres para se instalar em Amsterdã. Em janeiro, a agência holandesa declarou estar em contato com mais de 250 empresas estrangeiras que querem instalar suas operações na Holanda. Após o Brexit, ainda será previsto para se concretizar em 29 de março. 12 dirigentes separatistas começaram a ser julgados nesta terça-feira em Madrid pelo Supremo Tribunal Espanhol por sua frustrada tentativa de separação na Catalunha em outubro de 2017. O julgamento, considerado histórico, já polariza a opinião pública na Espanha e pode durar pelo menos 3 meses. O Supremo pode anunciar a sentença entre 2 a 3 meses depois do fim das audiências. E o Ministério Público pediu até 25 anos de prisão contra os 12 acusados, responsáveis pelo Executivo e pelo Parlamento da Catalunha, assim como pelas influentes associações separatistas ANC e Òmnium Cultural. O vice-ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, afirmou que seu país quer participar integralmente do mecanismo de pagamento europeu elaborado para que as empresas da União Europeia possam evitar os danos causados pelas sanções impostas pelos Estados Unidos ao Irã, depois que os americanos se retirarem do pacto nuclear. No último dia 31, França, Alemanha e Reino Unido apresentaram em Bucareste o mecanismo financeiro, batizado de Instrumento de Apoio para Trocas Comerciais, que terá sua sede na França e será dirigido por um economista alemão. Ele permite que empresas europeias realizem comércio lícito com o Irã, especialmente no âmbito da saúde e da alimentação, setores de primeira necessidade para os iranianos. Parlamentares democratas e republicanos anunciaram ter alcançado na noite de segunda-feira um acordo provisório para evitar uma nova paralisação no governo dos Estados Unidos, que poderia acontecer no fim dessa semana. Ainda não foram divulgados detalhes do acordo, mas, segundo a imprensa americana, a negociação inclui $1,375 bilhões para a construção de barreiras verticais de aço na fronteira com o México e não em um muro sólido, como deseja o presidente Donald Trump. O valor acordado permite a construção de 89 quilômetros de muros e o valor é muito inferior ao exigido inicialmente pelo mandatário americano para a construção da barreira de concreto. A Venezuela tem uma presença militar reforçada na fronteira com a Colômbia depois que parte da ajuda humanitária destinada ao país começou a ser armazenada na cidade limítrofe de Cúcuta. A afirmação foi feita pelo ministro da Defesa venezuelano Vladimir Padrinho. A cidade colombiana abriga as principais passagens fronteiriças com a Venezuela e conta com o primeiro dos 3 centros de distribuição em que a ajuda começou a ser armazenada, que inclui comida e remédios. No entanto, a Guarda Nacional Bolivariana interditou a Ponte de las Tienditas, uma moderna infraestrutura que ainda não foi inaugurada oficialmente e liga os dois países, por onde estava prevista a entrada da ajuda humanitária. No Rio de Janeiro, 11h44. Giro de repórteres. Reforma da Previdência é apoiada por maioria do Congresso Nacional. E a repórter Mariana Fraga tem mais informações. A maior parte do Congresso Nacional é a favor da reforma da Previdência, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira pelo banco BTG Pactual. Na Câmara, 82% são a favor da reforma, enquanto no Senado o percentual chega a 89%.
A mudança nas regras previdenciárias também tem o apoio de especialistas. Para o economista e doutor em ciências políticas Paulo Tafner, não há mais como o Estado sobreviver se não fizer mudanças consideráveis. Vários estados não estão pagando salário em dia nem aposentadoria. Hoje, em mais da metade dos estados, a folha com aposentado é maior do que a folha com ativo. Isso, a tendência é só crescer. Cresceu tanto que hoje não tem mais jeito do Estado sobreviver se não enfrentando a questão previdenciária. E a população percebe isso, porque ela está percebendo que é pior não ter educação, não ter segurança e não ter o salário do que mexer na aposentadoria. Na proposta da reforma da Previdência, o governo quer utilizar o sistema de capitalização, no qual o trabalhador faz uma espécie de poupança para garantir a aposentadoria no futuro. Esse regime vai substituir o atual modelo de repartição, no qual quem contribui paga os benefícios de quem já está aposentado. Segundo Tafner, o modelo atual transfere um custo individual para o coletivo. Por isso, o especialista entende que o governo quer incentivar as pessoas a bancarem sua própria aposentadoria. A gente está tirando o risco do ombro da sociedade. Parte do problema do nosso sistema é que a Previdência criou um mecanismo de enorme proteção às pessoas, cujo esforço de poupança é muito baixo. Um bom modelo é aquele que dá uma proteção mínima e força, incentiva as pessoas a fazerem a sua pensão, a sua aposentadoria, poupando ao longo da vida. Na proposta enviada para o Congresso, a maioria dos parlamentares também é favorável à inclusão dos militares na reforma e em regras diferentes para aposentados rurais e urbanos. No entanto, a maioria dos congressistas discorda da proposta de idade mínima igual para homens e mulheres, que seria de 65 anos. O levantamento do BTG Pactual foi realizado pelo Instituto de Pesquisa FSB entre os dias 4 e 8 de fevereiro, com 235 deputados federais e 27 senadores. Reportagem Mariana Fraga. Morte de Ricardo Boechat repercute entre jornalistas e famosos. Mais informações com o repórter Tiago Marcolini. A morte do jornalista Ricardo Boechat em queda de helicóptero no Rodoanel de São Paulo nesta segunda-feira comoveu jornalistas e famosos que lamentaram a perda nas redes sociais. A jornalista Paloma Totti, que dividiu a bancada do Jornal da Band com Boechat, publicou fotos com o apresentador, agradeceu ao jornalista por ter feito parte da vida dela e relatou que a dor é enorme. O colega José Simão se referiu a Boechat em rede social como amigo querido. Simão também se emocionou bastante em entrevista ao vivo na Band News, onde trabalhavam. E para mim é muito difícil pensar que eu nunca mais vou falar com ele, entendeu? E eu e o Boechat foi uma empatia instantânea. E a gente criou uma dupla que eu acho que jamais será retomada. Luciano Huck, apresentador da TV Globo, relatou em conta no Twitter que o país perde uma potente voz na defesa da ética. A jornalista e colunista do jornal O Globo, Miriam Leitão, lamentou a morte inesperada do amigo. Milton Neves publicou o vídeo de Boechat em momento descontraído e classifica o jornalista como o maior jornalista do Brasil, em qualquer mídia. No mundo da música, a cantora Daniela Mercury suspirou pela perda de um jornalista político tão importante e necessário sempre. Marcelo D2 também se manifestou, dizendo que Boechat sempre pareceu um cara corajoso e verdadeiro. O padre Fábio de Mello também relatou que a morte de Boechat empobrece o país. Segundo o padre, é bem mais do que perder um jornalista brilhante, é perder uma consciência lúcida, iluminada, que sabia ver o Brasil sem partido e sem paixões. Com colaboração de Juliana Gonçalves, reportagem Tiago Marcolini. Governo fará mudanças na CNH e o repórter Tiago Marcolini tem mais detalhes. A Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, terá validade aumentada. O anúncio deve ser feito nos próximos dias pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. De acordo com o presidente Jair Bolsonaro, as medidas têm o intuito de promover a desburocratização e a economia. Bolsonaro falou sobre o assunto pelo Twitter no sábado. Na ocasião, ele também mencionou o fim da obrigatoriedade de aulas com simuladores nas autoescolas. O presidente também afirmou que as medidas que afetam caminhoneiros serão extintas ou revistas e falou em simplificação do emplacamento. No fim do ano passado, o presidente já havia falado em estender a validade da CNH, que hoje tem validade de 5 anos. Até 2022 deve estar em circulação a nova versão da Carteira Nacional de Habilitação, em formato de cartão de plástico ou com microchip que possibilita a inserção de dados dos condutores e amplia as formas de utilização do documento. Segundo o Departamento Nacional de Trânsito, que fará o controle do acesso aos dados gravados no chip, não há risco de leitura de dados sigilosos do condutor. Entre as alternativas para o uso do novo documento,
por exemplo, estão o pagamento de pedágio e transporte público, o controle de acesso a prédios e universidades e a identificação biométrica, que poderá usar as digitais contidas no chip para validação de identidade em bancos e serviços públicos. Com colaboração de Juliana Gonçalves, reportagem Tiago Marcolini. A agência vai realizar fiscalizações em 52 barragens até o fim de maio. Mais detalhes com a repórter Juliana Gonçalves. A Agência Nacional de Águas vai fazer fiscalizações em 52 barragens do país até o fim de maio. A ANA informou que dessas 52 barragens, 23 não foram vistoriadas em 2018. A lista de vistorias inclui 3 barragens consideradas prioritárias por terem comprometimentos que impactam a segurança. Outras 15 barragens já estavam no Plano Anual de Fiscalização de 2019 e 11 ainda não estão operantes, ou seja, ainda estão vazias. A agência é responsável pela fiscalização de barragens de uso múltiplo, como as usadas para abastecimento de água. Por ano, a ANA vistoria cerca de 30 barragens em média. A fiscalização das barragens faz parte do projeto de integração do Rio São Francisco. 3 dias após o rompimento de uma barragem de rejeitos de minério da empresa Vale, em Brumadinho, o governo federal recomendou que 3.387 barragens, de todos os tipos de uso e sob responsabilidade de fiscalização de 43 agentes federais e estaduais, passassem por vistorias in loco até o fim deste ano. Há 2.624 barragens para usos múltiplos da água, classificadas como de alto dano potencial ou alto risco, o que representa 77% do total que será vistoriado este ano. Reportagem Juliana Gonçalves. Rio Esportivo. Olá, Adriano Dias. Os clubes se preparam para as semifinais da Taça Guanabara, Adriano. Verdade, Cláudio Soares. Bom dia para você. Bom dia, Vânia. Bom Os dia. clubes seguem se preparando para, enfim, disputarem quem vai chegar à grande decisão, que acontece nesse domingo às 4 horas da tarde no Maracanã. Lembrando que vai ser às 4 horas, muda um pouco o horário em virtude do término do horário de verão. Vamos falar do Vasco da Gama, que joga amanhã às 9h30 da noite contra o Resende. Aliás, só fazer um contraponto aqui. A princípio, o jogo está marcado para as 9h30. Há uma informação de que o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, vai pedir o adiamento do jogo entre Vasco e Resende devido à possibilidade de chuva que deve cair na cidade do Rio de Janeiro. Não sabemos ainda, mas até o momento o jogo está... A princípio, o jogo está confirmado para amanhã, 9h30 da noite. Enquanto isso, o time do técnico Alberto Valentim continua suas atividades, seus últimos treinamentos. Aliás, o treinamento de ontem, ele pisa uma alteração, tirou o Bruno César, que é o primeiro, que é um grande reforço do Vasco nessa temporada, e colocou o Thiago Galhardo, que quando atuou foi muito bem. Tudo indica que o Vasco deve ir a campo amanhã com o Fernando Miguel no gol, Cáceres, o Erle, que já voltou às atividades normalmente também ontem, Leandro Castan e Danilo Barcelos. No meio campo, o Raul, Lucas Mineiro, Iago Pikachu, Thiago Galhardo e lá na frente o Marrone e o Maxi Lopes. É importante frisar aqui, como eu venho fazendo já desde a semana passada, o Vasco tem a vantagem do empate para avançar à grande decisão. No Flamengo, os jogadores estão alinhando entre treinar no CT e visitar também os jovens que sofreram com o fatídico incêndio na última semana. Jogadores como o Ilharão, Diego, Juan, Diego Alves, Vitinho, Everton Ribeiro, Rodolfo. Eles visitaram alguns atletas que estavam lá, o Cauã Emanuel, melhor dizendo, e o Francisco Diogo. Eles receberam a visita desses atletas. Aliás, o Cauã já saiu do hospital, já está com a sua família. Só agora o Francisco e o Jonathan, que estão continuando lá internados. A gente torce para a recuperação desses atletas. E hoje pela manhã o Diego deu uma entrevista coletiva, a primeira de um jogador após esse caso que aconteceu lá no CT do Ninho do Urubu. O Diego se emocionou, falando que poderia ter qualquer jogador ali naquele momento. E esperamos, acho que os jogadores do Flamengo devem utilizar isso como combustível para o jogo contra o Fluminense. Falando no tricolor, o time também segue se preparando e também pensando na estreia do Paulo Henrique Ganso. Pensando tanto que até a diretoria tricolor está estudando a possibilidade de combinar com o Bangu, que é o mandante do jogo, que abre a participação do Flu na Taça Rio, de transferir a partida do estádio Moça Bonita, como está programado para uma sexta-feira, dia 22, para o Maracanã.
tem que combinar com os russos, como eu disse mais cedo aqui com o Cláudio Ferreira amanhã na Rio, mas pela lei, o Fluminense não tem esse poder de combinar, e ali, afinal de contas, o Fluminense é o visitante dessa partida. Exato, quem tem que trocar é única e exclusivamente a equipe do Bangu. Quem também joga amanhã é o Botafogo, às 9h30 da noite, contra a equipe do Campinense, ou da Campinense, se vocês preferirem, lá na Paraíba, abrindo a participação do Glorioso na Copa do Brasil. E para essa partida, o técnico Zé Ricardo não vai poder ainda contar com o meia Cícero, o polivalente Cícero, que ele atua em várias posições. Ele que treinou ontem pela primeira vez com jogadores no estádio Newton Santos, mas ainda não está 100% para atuar com os demais jogadores nesse jogo de extrema importância, que o Botafogo tenta apagar aquilo que aconteceu na última Copa do Brasil, quando o Glorioso foi eliminado na primeira fase contra a equipe da Aparecidense. Aliás, falando em Copa do Brasil, alguns jogos vão movimentar essa rodada no meio de semana. Por exemplo, amanhã teremos às 8h30 da noite, lá no Rio Grande do Sul, Avenida versus Guarani. Teremos também Bragantino do Pará e Asa, Aparecidense, como já citei aqui, enfrentando a equipe da Ponte Preta, esse jogo que acontece nesta terça-feira, o RT e Coritiba, Manaus e Vila Nova, Campinense e Botafogo, como já abordamos aqui, Ipiranga do Amapá enfrentando o Cuiabá, São Raimundo de Roraima enfrentando o América Mineiro, o Galvez do Acre recebendo a equipe do Ceará. Teremos o confronto lá no Maranhão entre Motoclube e Vitória. O Sinop, lá do Mato Grosso do Sul, recebe a equipe do Santa Cruz. O Imperatriz do Maranhão recebe o Náutico de Pernambuco. E também teremos o confronto amanhã aqui em Bacaxá entre Boa Vista e Figueirense. Na quarta-feira teremos Rio Branco do Acre e Bahia, lá no Acre, lá em Rio Branco. Sergipe e Goiás, no estádio Batistão. Brasiliense e CRB, no estádio Cerejão, na capital federal. E também o confronto entre Brusque e Atlético Goianiense, lá em Santa Catarina. Também São José do Rio Grande do Sul contra a Chapecoense. São Raimundo do Pará versus Criciúma. Paste do Maranhão enfrentando o Oeste. Tombense Sport. Operário do Mato Grosso do Sul enfrentando o Botafogo da Paraíba. E também, para fechar, Serra do Espírito Santo recebendo o Remo. Real Ariquemes e Avaí. Tubarão e Brasil de Pelotas, esses são jogos que movimentam a Copa do Brasil nesse meio de semana. E também temos hoje Libertadores, destaque para o jogo do Atlético Mineiro contra o Danúbio do Uruguai. Esse jogo que acontece às 7h15 da noite no estádio da Independência. O Atlético Mineiro tem a vantagem de empatar em até 1-1, devido ao critério de gols fora de casa, e para avançar para a próxima fase. Se o Atlético Mineiro passar, no qual a gente torce para que isso aconteça, vai pegar o vencedor de Barcelona de Guayaquil e Defensa do Uruguai. Eles jogam também esta noite. No primeiro jogo a equipe equatoriana venceu por 2-1 e outros dois jogos vão movimentar essa primeira fase da pré-Libertadores. Universidade de Chile enfrentando o Melgar, lá em Santiago. Primeiro jogo, a equipe chilena venceu por 1-0. Teremos também Caracas, da Venezuela, enfrentando Delfim. Primeiro jogo, 1-1. Libertad do Paraguai e The Strongest, da Bolívia. No primeiro jogo também terminou 1-1 lá na Bolívia. O Atlético Nacional enfrentando o Deportivo La Guaira. Teremos Independiente de Medellín e Palestino. E amanhã o jogo entre São Paulo e Tajeres. E com essas informações, encerramos a nossa participação por aqui. Amanhã nós voltamos com outros destaques esportivos. Até lá! Até amanhã, Adriano Dias. Até amanhã, Adriano. No Rio de Janeiro, 11h58. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Prefeitura do Rio considera decretar ponto facultativo nesta quarta-feira devido à previsão de chuvas fortes. Governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, encaminha para a LERJ projeto que congela piso estadual por 2 anos. Médicos vão fazer o exame revalida no próximo dia 10 de março. Governo federal quer regulamentar lobby por meio de transparência de dados. Congressistas fecham um acordo provisório para evitar nova paralisação nos Estados Unidos. Venezuela reforça a presença militar na fronteira após chegada de ajuda humanitária. Grande Jornal Rio Notícias. Estação Cláudio Soares. E Vânia Barbosa. Reportagens Mariana Fraga. Tiago Marcolini. Juliana Gonçalves. Redação Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica Clévia Ferreira. Coordenação de jornalismo Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Analisando os Fatos. Grande Jornal Rio Notícias.